Oi, eu sou o Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso curso de Python, tudo bem? Então, relembrando, na aula passada nós falamos sobre o módulo em Python datetime para se trabalhar com dia e hora, com datas em Python. É claro que nós vimos um pouco sobre isso, conforme as aulas forem decorrendo, nós vamos ir nos aprofundando mais, conforme a necessidade, certo? Eu fiz isso para que o curso fique o mais prático possível e não tão teórico, onde nós não consigamos ver a aplicação de forma imediata, imediata não, mas o mais rápido possível. Então, à medida que nós formos necessitando de mais técnicas e mais métodos, nós vamos voltar para o datetime e vamos ver o que faltou, ok? Então, na aula de hoje, nós iremos ver como ler arquivos CSV. Eu lembro que algumas aulas atrás eu falei sobre arquivos CSV em Python e eu não passei, eu passei somente a leitura do modo TXT e deixei para mais tarde, no caso agora, como fazer a leitura de arquivos CSV, tudo bem? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo se vocês ainda não deixaram, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, assinar o sino de notificações para receber as próximas aulas, compartilhar com mais alguém que goste ou queira aprender Python. E agora sim, vamos para o VS Code. Tudo bem? Eu estou aqui com o VS Code aberto, com a aula passada, certo? Eu vou limpar o terminal, vou criar um outro arquivo, chamado neo30 no caso, neo30.py, e vamos começar. Um arquivo CSV, ele é a abreviação de comma, separated, eu não lembro se escreve assim, isso, se escreve assim, separated values, que são arquivos separados por vírgula. E eles são mais utilizados, nós vamos ver bastante esses arquivos quando nós estivermos em um outro momento trabalhando com machine learning ou, por exemplo, com análise de dados, onde nós recebemos esses arquivos CSV, certo? Onde são dados tabulares, certo? Então, a forma dele é mais ou menos assim. Eu tenho uma coluna, que eu vou chamar de coluna 1, certo? Então, eu tenho uma outra coluna, que eu vou chamar de coluna 2, e embaixo de cada coluna eu tenho os valores, correto? Então, isso daqui é mais um arquivo que você pode enxergar ele mais ou menos similar a como ele se apresenta, como um arquivo, como uma tabela de Excel, certo? Então, esses arquivos geralmente, como eu falei, são utilizados para machine learning, para análise de dados, onde nós recebemos esses arquivos porque eles são leves e fáceis de se trabalhar. Tanto é que nós temos dentro da biblioteca Pandas um método para lermos esse arquivo, que é o readCSV, mas nós também temos o método CSV built-in para lermos esse arquivo, que é o import CSV, dessa forma. Então, antes eu vou criar um arquivo aqui de forma rápida, eu vou chamar de arquivo.csv, eu vou colocar, por exemplo, nome, idade e não sei o que eu posso colocar, que nome e idade por enquanto. Então eu vou fazer Thiago 29
André 30, Ana 12, Júlia 34. Dessa forma aqui. Então, isso daqui é um arquivo CSV, onde as minhas colunas elas são separadas por vírgula. Então, aqui eu tenho uma coluna e aqui eu tenho outra coluna, certo? E eu vou ler esse arquivo em Python. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o meu with open arquivo.csv no modo leitura, read as f, certo? Agora f.csv, fazer assim, leitor csv recebe f.reader read csv.reader f, agora sim, estou lendo o arquivo, certo? E agora eu vou fazer for linha em leitor csv print linha. Dessa forma aqui. Python now 30.py. Aqui o erro foi por causa que eu coloquei esse for fora do meu bloco with, certo? Então se eu fizer assim, agora se eu fizer, ele imprimiu. Então eu tenho o meu arquivo CSV lido, certo? Eu li linha a linha dele, correto? E para adicionar uma linha no meu arquivo, eu posso fazer dados, recebe, perceba aqui que eu tenho uma lista, então eu vou colocar uma nova lista. Por exemplo, Pedro 15. Agora eu vou fazer with open arquivo.csv no modo W dessa vez, porque eu estou escrevendo no meu arquivo, correto? Então eu vou fazer o seguinte. Escritor CSV recebe csv.writer e eu vou passar o meu F, certo? Como ali em cima. E agora eu vou fazer for linha em escritor CSV. Aqui no escritor CSV é dados, dos dados aqui que eu quero passar para ele, certo? Eu vou fazer escritor.csv.writer row, que é a linha que eu quero, e linha, certo? Então veja que se eu fizer isso daqui, eu tive um erro, certo? Eu recebi um erro porque eu não preciso, como eu estou passando uma linha só, eu não preciso iterar, fazer o iter rows, que é iterar sobre várias linhas. Eu posso fazer dessa forma aqui, certo? Python now 30.py. Veja que agora eu tive a escrita, porém ele apagou o meu arquivo, correto?
e nós vamos refazer o código para que ele não apague o arquivo CSV anterior, ok? Daí nós vamos utilizar o modo A para anexar no final do meu arquivo, ok? Então, esse daqui, lembrando que ele vai ser apaga o que tem e insere um novo. Isso daqui é para mostrar que aquilo que nós vimos no TXT vai continuar valendo para aqui também, ok? Então aqui abre o arquivo e agora nós vamos fazer o seguinte: with open arquivo.csv, certo? No modo A, porque nós queremos taxar no final, new line, aqui é para ele não colocar quando termina, colocar junto na mesma linha, para ele pular uma linha sempre que adicionar um arquivo, um dado novo, as F, certo? Escritor CSV, csv.writer F, escritor csv.writerRows e dados, dessa forma. Então perceba que agora eu tenho o Pedro 15, certo? Então eu poderia também escrever uma função. Eu poderia escrever isso daqui numa função, por exemplo, def escreve CSV, passando lista. Vamos deixar assim para ver o que acontece. Então agora se eu fizer escreve CSV Thiago 30, certo? Então ele escreveu Pedro 30 de novo porque ele usou isso, mas ele não chegou a chamar a minha função, ok? E aqui o erro dessa função foi porque eu estou passando dados e não lista, certo? Então agora sim, é para ter dado certo. Agora sim deu certo, tem Pedro e Thiago. Perceba que ele está sempre pulando uma linha por causa desse new line aqui, certo? Então se eu fizer marco, eu tenho marco aqui, porém como ele não deu new linha, ele só escreveu o Thiago e o Marco. E esses dois que estão aparecendo aqui é por causa disso daqui que está aqui em cima, tudo bem? Então, eu vou deixar como exercício para vocês colocarem tudo isso dentro de funções para não ficar aparecendo. Então, eu posso fazer def, por exemplo, abre arquivo, certo? Eu posso passar arquivo aqui, que vai ser uma string com o nome desse arquivo, certo? Então é só vocês fazerem as mudanças aqui, certo? Vai ser o nome arquivo CSV, então vocês vão poder deixar aqui como arquivo, certo? E daí é só arrumar o resto que eu vou deixar de exercícios para vocês, ok? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui.
ela foi, digamos assim, uma aula mais rápida para mostrar como escreve CSV. É claro que na maioria das vezes nós vamos utilizar a pandas para ler, então basta colocar pd.readcsv e nós não temos a necessidade de utilizar o with, ok? E daí nós vamos trabalhar não com listas, porque ele aparece um monte de listas, como vocês viram, e sim com dados tabulares. Daí fica mais fácil de se trabalhar com esses valores, ok? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui, e na aula que vem nós vamos ver um outro tipo de arquivo que também é muito utilizado, que é o arquivo JSON, que é a JavaScript Object Notation. Tudo bem? Então, novamente, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se vocês ainda não deixaram, se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, certo? Ativar o sino de notificações para receber a aula de amanhã e a próxima aula, no caso que vai ser segunda-feira, e pedir também para que vocês compartilhem com um amigo, um colega que quer aprender Python. A playlist com as aulas passadas eu vou deixar aqui para vocês, ok? Então, novamente, muito obrigado e até a próxima aula.